Mulheres que trabalham dentro e fora. Dentro e fora de onde? De casa, dentro e fora dentro delas mesmas. É um trocadilho mesmo, porque nós mulheres, né, temos também o nosso trabalho fora, nós temos o trabalho dentro da casa, mas temos o nosso trabalho interno e tem o nosso trabalho externo. Como que isso funciona? Como achar um equilíbrio entre todas essas questões? E como funcionam esses trabalhos ocultos, né? Aquilo que não é mensurável, aquilo que ninguém percebe. E como fica tão sobrecarregado. Se identificou? Fica aí para você ver um pouquinho esse bate-papo que nós vamos ter agora. Eu sou a Deise Carvalho, sou psicóloga, consteladora, mentora de terapeutas e psicóloga. E vou conversar com duas fantásticas profissionais. Elas também fizeram o formento e aplicam durante o trabalho delas a terapia para a vida. Estou aqui com a Carla Lima, psicóloga clínica para adultos, consultora, coaching de executivos e coaching de carreira. Chique, hein? E nós estamos falando, ó, lá de longe, muito, muito longe, lá dos Estados Unidos. Nosso videocast está famoso, né, Tá Carla? Está internacional. internacional, Isso gente. aí. Nós estamos falando lá dos Estados Unidos com a Renata Cordeiro Braz, terapeuta, consultora de pessoas e de empresas. Bem-vindas, queridas. Então, Carla, vou começar perguntando a você, como é que é isso? Esse trabalho nosso feminino, de dentro e fora de nós e dentro e fora do trabalho também. Me conta um pouquinho como vocês enxergam isso. Eu já vou logo dizendo que é um desafio. E tudo que é desafio é bom. Uhum. Mas no dia a dia a gente precisa, nós mulheres precisamos estar atentas. Porque se a gente tem uma tendência ou uma energia mais masculina, a tendência é que a gente vá para o mundo externo, que a gente vá para fora. E eu posso falar isso de cadeira. Eu Uhum. acho que nada melhor do que falar daquilo que a gente conhece bem, Sim. que é, eu passei durante muitos anos da minha vida voltada para o mundo externo, onde o meu primeiro valor, o valor essencial, era o mundo do trabalho, e esqueci de olhar para dentro. E quando eu vejo no mercado de trabalho o número enorme de mulheres que fazem esse mesmo movimento, mas a verdade é que um dia essa conta chega. Com certeza. Porque a essência feminina é do para dentro. E se a gente esquece de fazer esse trabalho interno, essa revisão íntima, esse processo de autoconhecimento, a conta vem através da alma que nos cobra isso. Do nosso adoecimento, Do né? nosso adoecimento. Uhum. E o adoecimento, ele pode vir, né, essa alma pode mandar recados e a gente não ouve. E cada vez mais ela manda os recados mais fortes, até que um dia a gente se percebe doente, adoecida fisicamente, adoecida emocionalmente ou adoecida mentalmente. E é interessante quando você fala disso, né, que a conta chega. A conta chega, você está contando da nossa autocobrança, mas também tem uma cobrança forte social, de que essa mulher dê conta, que vá para o mercado de trabalho, faça tudo, não sinta, porque tem que ser assim. Renata, conta um pouquinho para a gente da sua experiência e como você vê isso, essas mulheres que trabalham dentro e fora. A Carla nos trouxe esse lugar da nossa não escuta e, consequentemente, da nossa doença, que a gente adoece, porque a gente é humana, né? Sim. Sim. Primeiro, é uma satisfação estar aqui com vocês, duas mulheres tão inspiradoras. E faz parte, inclusive, disso, uma palavra que eu carrego na minha alma e que eu gosto de usar bastante, que chama inteireza. Principalmente depois da maternidade, é muito fácil a gente nos ver fragmentadas. Como se faltasse algo. E esse algo pode ser no trabalho, pode ser nessa nova relação, né, que eu estou aprendendo a ser mãe, mas principalmente essa inteireza interna. Então, quando a gente fala sobre mulher no mercado de trabalho, sobre maternidade, sobre tudo isso, a primeira sensação que me vem é: que mulher é essa? Qual contexto ela vive, né? E depois disso, o segundo ponto é a inteireza.
É legal quando você fala disso da inteireza, né, e é legal quando ela traz essa história da maternidade, mas aí eu vou fazer uma pergunta, assim, para vocês. Eu quando a Renata falou, me ocorre assim, parece que a maternidade é um choque de realidade, que talvez a gente não se perceba inteira. Mas será que nós temos autorizações, será que nós aprendemos, como mulheres, a sermos inteiras? Será que a gente dá espaço para tanto essa parte nossa forte, mas também a nossa fragilidade aparecer na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas relações? O que você pensa sobre isso, Carla? Me parece que fica uma coisa cindida, eu acho que essa palavra ela existe, né, cindida, dividida. Uhum. E aí quando a Renata fala de inteireza, nós só somos inteiros ou inteiras se nós integramos dentro de nós quem nos fez, pai Sim. e mãe. E quando eu falei, né, eu sou uma mulher que durante muito tempo ficou nesse universo mais masculino, nessa energia mais masculina. Por quê? Porque eu ainda não havia integrado o lado mãe, o lado mulher, a energia feminina, essa coisa da vulnerabilidade. Porque o pai é essa fortaleza que nos leva para fora, a mãe nos traz para dentro e nos faz olhar para as nossas vulnerabilidades também. E eu vejo que, quando vem a maternidade, é um convite para a gente olhar para esse lugar. Para o nosso Para o feminino, né? nosso feminino. A maternidade nos confronta com isso. E ela faz esse convite para a gente ser inteira. Mas é incrível, porque para algumas mulheres, ela fica aquele tempo ali, do puerpério, da licença maternidade, mas depois ela tem um chamado de volta. Sim, sim. Sabe? E aí é sempre esse movimento e esse cuidado de olhar para um lado e olhar para o outro, cuidar de um lado, cuidar do outro, cuidar do fora e cuidar do dentro. A Carla trouxe um aspecto bem interessante, Renata, né, dessa coisa da integração, né, do masculino e do feminino dentro da gente, né, que é a integração dos nossos pais, porque todos nós nascemos de uma mãe. Sim. Temos que ir para os nossos pais, mas depois deveremos voltar para esse lugar feminino de novo e construir a nossa identidade feminina. Mas muitas vezes a gente não faz isso por N questões, seja porque a gente está querendo recompensar algo do nosso sistema, seja porque é difícil, de fato, olhar para essas dores e se conectar com essa parte interna. Quando você pensa sobre isso, Renata, sobre o trabalho dessa mulher, de trazê-la, vamos brincar assim, né, de volta para casa, nessa casa dela mesmo. O que você percebe como desafio e como você realiza isso dentro do seu trabalho? Deise, a maternidade é um intensivão de encontro com o seu feminino. E eu brinco que o meu lugar no mundo é mostrar para as pessoas que é possível olhar com carinho o feminino e o masculino. Eu não sou uma mulher que eu sou do time de um feminino fraco e bucólico. Para mim, o feminino, ele é potente e delicado. Ele tem estrutura, mas ele tem amorosidade. E olhar para dentro é se encontrar como mulher e também se encontrar como uma mulher potente que tem estrutura. Então, a forma que a sociedade e que até nós mulheres também aprendemos a olhar o trabalho, para mim, ela é muito limitada. Eu brinco que o trabalho mais difícil que existe no mundo é o trabalho doméstico. Ele vale 24 horas, ele não tem fim e ele só é valorizado quando ele não é feito. Porque quando tudo está acontecendo na rotina normal, ninguém percebe, né, que aquilo está sendo feito. Então, eu proponho para a mulher compor a sua inteireza, inclusive dando valor a como ela serve a família, a como ela serve o mundo. E se ela está preparada para servir à família ou ao mundo, é um processo interno. Que ela tem que passar ali por um acompanhamento terapêutico, que ela tem que passar por esse momento de se conhecer e se reconhecer. Ótimo, a Renata traz para a gente, né, Carla, essa reflexão do trabalho feminino não remunerado, né, dessa nossa terceira, quarta, 10ª jornada que todas temos de alguma maneira, e que muitas às vezes não vão para o mercado de trabalho e ficam em casa sendo essa pessoa, essa mantenedora,
de todas as dinâmicas e que muitas vezes não é valorizado e não é valorizado, seria essa palavra. Você acha que, pelo fato de, por muitas gerações, esse trabalho interno não ser valorizado, que a nossa geração, né, nós somos aqui da mesma idade, nós somos tão incentivadas, porque quando você faz a sua fala, eu me reconheço nesse incentivo de vá para o mercado de trabalho, ganhe dinheiro, como se fosse assim, não seja como eu, né? Não fique em casa, não assuma esses cuidados que são menos valorizados. Você percebe isso também? Como é que você vê essa história, das histórias das mulheres da nossa família e de como muitas vezes a gente vai para um outro lugar de fazer o oposto para fazer diferente? E é tão interessante, né, porque eu percebo, sim, e talvez até como até os nossos pais tendo dito isso para nós, não só as mães, as mulheres da nossa família, mas até o próprio pai dizendo: "Olha, vai, não dependa do seu marido, construa a sua própria história, a sua própria carreira". Então tem muito esse apelo, mas a verdade e aí é muito a minha verdade, né, porque é muito Uhum. baseado na minha história pessoal, mas também naquilo que eu vejo dos movimentos de algumas mulheres, é que de verdade chega um momento que parece que a própria vida coloca situações para que você faça esse caminho de volta. E e talvez, gente, acontece uma coisa muito interessante, o trabalho diminui, né, você talvez pode ter algum tipo de adoecimento, onde você é chamada de volta para esse mundo interno, para você fazer essa reconexão com o seu feminino, aprender a servir dentro de casa, porque é ali que a gente começa, né, ou é ali que a gente aprende muito essa coisa do servir, para depois, equilibrada, no eixo, integrada, você possa voltar e fazer um trabalho, inclusive, muito não é melhor, é muito diferente e com uma outra potência daquilo que você fazia. E com a outra profundidade, né? Porque aí é uma profundidade que é a profundidade do feminino. Uhum. É uma profundidade no profundo, né, vamos brincar assim. Você foi falando, eu me lembrei, a Rita Lee morreu, e aí a gente ficava vendo várias entrevistas dela, eu vi uma entrevista dela que eu achei fantástica, que ela falava assim: "Gente, eu estou morando no sítio, eu aprendi a lavar louça". Ela falava: "Eu aprendi isso", assim, ela era uma mulher do mundo, e que de repente e que ela falava dessa calmaria, ela falava disso em relação à menopausa, né, esse lugar dessa calmaria, que ela se sentia de conseguir perceber os detalhes, de ir para um profundo que às vezes ela não se permitia, né. Então quando você está falando disso, eu me lembrei dessa fala dela, de ir para esse nosso profundo também. E eu aprendi a fazer pão. Um pão que demora 4 horas para ser feito. E uma pessoa que, embora fale, eu tenho uma fala calma, eu sei disso, mas por dentro eu sou muito Um agitada, vulcão, um né. vulcão, é muito agitada, uma tendência inclusive à ansiedade, mas o pão me leva para esse lugar de esperar o tempo das coisas, o tempo que é diferente, é o tempo do processo. Não tem como ter o resultado sempre sem suportar o processo, né. E aí, Renata, você trouxe uma coisa tão bonita, que você está trazendo desse lugar da maternidade, mas essa mulher que se dedica efetivamente à família, como lidar, né, eu fiquei pensando muito no quadrado da fé, por isso que essa pergunta para você, como lidar com essa mulher que ela chega no seu consultório desacreditada dela mesma, né, porque ela chega, desqualificando ela mesma. Esses dias eu fiz o trabalho com uma cliente, e que ela foi fazer o trabalho que era assim: "Eu quero um trabalho profissional", mas o sonho dela, ela estava vivendo o sonho, era ser mãe e cuidar dos filhos. Mas ela não podia se autorizar a ser mãe e cuidar dos filhos. Como fazer isso? Porque é verdade, não é porque, existe esse desejo, né, eu enxergo nisso de muitas mulheres, de ficar esse tempo na casa, se dedicando à família, e socialmente a gente desqualifica isso. Como trabalhar isso, Renata? Deise, eu acho que o caminho mais interessante é o caminho da consciência.
É a gente conversar sobre isso, inclusive pedindo essas autorizações para mulheres que tiveram vidas tão difíceis e pesadas aqui na minha ancestralidade, para eu poder curtir a minha maternidade leve, o meu conforto, o meu desfrute. Mas a gente precisa ter consciência no caminho. Então, eu sempre demonstro a consciência. O que eu encontro muito nos meus atendimentos, e que tem a ver também com a minha história, é que envolvidas nas nossas dores, com o nosso feminino e com a nossa mãe, a gente tenta ser a mãe que eu não tive. Sim, verdade. E aí eu me perco, eu me embolo, eu quero ser disponível de 24 horas, e eu esqueço que para minha inteireza, eu preciso de outras versões. Antes de ser mãe, eu fui mulher. E o que é um ponto de atenção para mim nesse caso da maternidade, por isso que eu falo consciência, é que conforme os filhos vão crescendo, a mãe consciente, ela é uma mãe que ela aceita perder a importância. Então, hoje eu tenho filhos de 7 e de 5. Daqui 10 anos, eu vou ser menos importante ainda. E como eu estou cuidando do meu caminho? Como eu estou cuidando da vida que eu quero ter daqui 10 anos? Então, eu tenho uma história de vida que eu tive 15 anos de corporativo, numa rotina de 12 horas de trabalho por dia, e eu passei por uma maternidade full-time, que era vazia, que era pesada. Aí eu queria ser pedagoga, médica, eu queria ser muitos papéis além de ser mãe. Até que eu falei, gente, se eu quero mudar para a Luísa, eu tenho que ampliar isso. E é isso que eu faço hoje. Eu acredito no meio termo. Eu acredito que é possível outros formatos de trabalho onde eu consigo servir a minha família e eu também consigo servir o mundo. Por isso, o caminho, consciência do caminho, eu acho que é a palavra-chave. Sim, ter consciência do nosso processo, né, do nosso caminho, e ter consciência daquilo que me preenche também, né, daquilo que faz sentido para mim, né, daquilo que eu desejo, porque existe a cobrança daquela mulher que vá lá, luta, faça, como existe a cobrança dessa mulher, fica em casa, cuide de todos e não tem a sua própria vida. E quando os filhos crescem, Carla? Como a gente faz? Porque a Renata falou ali da mãe do menino de 5 e da menina de 7. E quando a gente se torna de fato desnecessária, né? Você já está desnecessária por inteiro, eu estou indo no caminho. Então, assim, como é isso? Como é ter todos ter esses outros papéis que ele agora vai poder ter espaço, inclusive, para sobressair, né? É estar em casa e não ter ninguém te pedindo alguma coisa, né? Você fala assim, uau, como fazer com isso? Eu gosto muito do conceito, sim, né, da mãe. Eu acredito nisso, que uma mãe que fez um bom papel, ela se torna desnecessária. Desnecessária de algumas funções que até então ela teve, mas ela não fica desnecessária do ponto de vista do apoio, talvez vou usar uma palavra antiga, do esteio, e Sim. de ser a conselheira, aquela que os filhos sabem que quando precisar de um conselho, de uma palavra, de trocar uma ideia, De um colo, de né? um colo, de um abraço, essa mãe está ali, presente. Mas ela não é necessária mais daquele ponto de vista que ela foi necessária durante muito tempo. E de verdade, quando eu falo isso com leveza, porque se tem algo que eu adoro e que eu aprecio e que eu vim cultivando ao longo dos anos, é a alegria da minha própria companhia. É a alegria de ter cultivado os meus próprios interesses, os meus próprios projetos. E se em alguns momentos eu fiquei em dúvida sobre esses projetos, eu vim buscar, e aí eu vim buscar no Formento, né? Uma revitalização, um olhar é isso. E daqui para frente? Se eu estou com 54, e daqui para frente, o que eu quero? Como é que eu quero fazer isso? Porque eu sabia que o meu ninho ele está esvaziando. Então, eu tenho 3 filhos, 2 já não estão mais comigo. Tenho um mais novo que estuda agronomia, e a agronomia é para o mundo, né? Sim, Não com é certeza. fixado num lugar, ele é para o mundo. Então, assim, e filho é isso mesmo, né? Uma boa mãe e um bom pai, eu digo isso, eles devem fazer o trabalho deles para serem
cada vez mais desnecessários. Exato, porque quando você fala isso do ser desnecessário, né? E até mesmo quando a gente tem filhos pequenos, como tem a Renata, porque às vezes a gente, imagino que a Renata tenha muitos clientes assim, os filhos já não estão precisando para algumas tarefas. E como a mãe não construiu esse espaço que você está contando para a gente, da sua necessidade de construção do seu espaço, Carla. Não é seu espaço mãe, não é seu espaço mulher, não é seu espaço trabalho, é o seu espaço Carla. Ela não construiu, quando esse filho já não necessita para ela, que seja para vestir a roupa. O que eu faço agora? Ele foi para a escola, o que eu faço agora? Né? Eu lembro da minha filha menor, que ela tinha fantasia que as mães, uma vez ela falou para mim assim, eu sempre fui uma mãe que trabalha fora. E tinha outras mães que era mãe dona de casa, elas falavam. Então, as mães dona de casa estavam na escola de roupa de ginástica. E eu chegava para buscá-la arrumada. Mãe, por que você não pode ser mãe dona de casa? Falei, como é que é mãe dona de casa? Ela imaginava que a mãe levava a criança e ficava esperando a criança na porta. Não fazia mais nada. Então, essa era a única função da mãe. Eu falei, não, filha, a mamãe tem outra. Mamãe te ama, mas a mamãe tem outras coisas que ama também. Então, como, Renata, autorizar essa mulher a ter esse amor materno, mas também ter o amor pelas suas próprias coisas, que seja seu trabalho, que seja suas relações afetivas, né, tanto de amor quanto de amizade. Como fazer isso? Lembrar que antes da mãe teve uma mulher. E hoje eu estou com sapatos, inclusive, que são sapatos azuis, e eu lembro que no meu segundo filho, eu estava pesada, eu engordei muito na gravidez, e aí depois que o bebê nasce, nada te serve, nem o sapato. E a Luísa tinha 2 anos, ela colocava os sapatos azuis e ficava assim, mãe, coloca esse sapato. E eu querendo uma Havaiana, né? E aí a gente ia sair de casa, aquela confusão de bolsas, de bebê e tudo mais. Ela falava, mãe, coloca seus sapatos azuis. E eu ficava extremamente incomodada. Ela estava querendo me lembrar de uma parte mulher que estava adormecida em mim por N processos, né? Então, a gente esquece, tanto olhando para o casamento, quando a gente olha para a nossa vida, que para ser mãe, teve que ter uma mulher. E tem muitas coisas que essa mulher quer ter. Precisa ser mulher para querer ter dinheiro, para querer ter trabalho, para querer ter sexualidade. Então, que eu nunca me distancie mais dos meus sapatos azuis. Adorei a história, a metáfora dos sapatos azuis, né? Eles são lindos. E aí a gente pode pegar, né, a Luísa, como todas nós, nossas crianças amorosas, que veem as dores das nossas mães e queremos cuidar, né? E nem todo mundo teve a mãe da Luísa, que pegou o sapato azul e falou: não, filha, eu vou cuidar deles, não precisa você cuidar. Mas quantas de nós não ficamos cuidando das dores das nossas mães? Né? Quantas de nós não fomos ou somos mais fortes porque temos que fazer por nós e por elas? Né? Como fazer isso, Carla, e não ter que fazer pela minha mãe? Como fazer para que eu possa olhar a grandeza da minha mãe? E dar os sapatos azuis, pegando essa metáfora linda que a Renata trouxe da Luísa. Quando a Renata fala de consciência, eu vejo que o primeiro passo é saber que eu sou eu no papel de filha. A minha mãe é a minha mãe no papel de mãe. Quando eu tenho consciência de que somos 2 pessoas diferentes, que vivemos em épocas diferentes, que temos papéis diferentes, eu acredito que aí é possível a gente saber separar as coisas. Mas, para isto, em alguns momentos, a gente precisa de ajuda terapêutica. Ai, muitos momentos, porque a gente fica num ponto cego, né? A gente vai ter que buscar esse processo de ajuda terapêutica. Porque, em muitos momentos, a vida está tão pesada, porque carregar você, mas carregar alguém que é maior que você, é um peso enorme. Só que eu não estou consciente disso, e é nesse momento que eu preciso, então, buscar ajuda terapêutica. Uma psicoterapia, um terapeuta, o que for. Porque eu vejo que a vida de uma mulher
não é dar conta de tudo sozinha, porque nós não somos a Mulher Maravilha. E é nesse momento que a gente, então, pode olhar e falar assim, ok, eu preciso de ajuda. E buscar, e reconhecer essa vulnerabilidade, que eu preciso dessa ajuda. Com certeza, você falando me lembrou uma fala que eu faço, que a gente só pode ser responsável por aquilo que a gente goza, né. Então, a gente não estava ali na nossa concepção, então não dá para a gente ser responsável pela nossa mãe, não dá, ela é maior que a gente, né, então a gente não dá para ser responsável por tudo, né. Então assim, mas como fazer, esse processo, né, eu brincaria assim, é uma terapia para a vida, né, de fato, de colocar essa pessoa, olhando para suas vulnerabilidades, olhando para suas dores, mas olhando também muito para os recursos que ela tem. As forças internas, né? Exato. Aquilo que já é dela e que talvez por ter vivido tanto tempo carregando algo que não era, ela não consegue identificar, porque quando eu não estou no meu lugar, eu não consigo identificar as minhas forças. Exatamente. Renata, como a gente poderia trabalhar com uma mulher, porque eu não sei se vocês percebem isso, mas no meu consultório, eu vejo muitas vezes as mulheres se anulando para que o marido apareça. Ela deixando de pegar o potencial dela, porque assim, nós somos criadas numa sociedade patriarcal, e que o homem tem um lugar de ascensão, né? Tanto que muitas vezes no mundo corporativo, vocês duas que são do mundo corporativo, me corrijam se eu estiver errada, o salário feminino, às vezes no mesmo cargo, é menor do que o salário masculino. Ainda é essa a realidade. Não é isso? Então, assim, ó, como quando a gente tem uma cliente que ela abre mão, muitas vezes, da vida dela profissional, mas não só pelos filhos, não por uma escolha consciente no aspecto assim de eu faço isso porque eu estou dando um tempo, mas porque talvez o casamento não suporte que ela brilhe muito, porque não é fácil. Eu falo isso muito para o meu marido, que eu admiro muito, porque não é fácil ter do lado uma mulher como eu. Uma mulher que aparece, né, eu falo isso muito para ele. Então, como trabalhar isso com essas clientes? Que tipo de apoio, que tipo de trabalho a gente precisa fazer? Somente homens de valor conseguem ter ao lado deles uma mulher potente. Menino não consegue. Isso é uma verdade. E é interessante que me emociona. Menino quer mãe, né? Claro, que é mãe. E duas coisas que eu sempre falo para as minhas clientes. Primeiro, você pode viver a experiência que você quiser, referente ao trabalho externo ou interno, quando a gente fala de família, casa e trabalhar fora. Mas seja honesta no combinado. Seja honesta no contorno, deixe os combinados claros. As mulheres, elas têm uma taxa de escolaridade muito superior aos homens, mas os homens ganham mais, os homens estão mais no mercado de trabalho. Então, hoje, a gente não pode pensar que um homem que teve uma ascensão de carreira importante não teve suporte ao lado dele. E é todo suporte, gente. Às vezes, ele só precisava ir trabalhar. A reunião da escola, todas as outras preocupações, ele teve suporte. Então, o botão da camisa, Renata. Vamos botar coisa mais simples, né? O botão da camisa. Então, né? seja clara no combinado, inclusive quando esse combinado precisar ser refeito por algum motivo. O segundo ponto não existe vítima. Você escolhe onde você está. Para todo cansado, tem um folgado. Você comunica suas necessidades, você deixa o outro ser pai, você sabe dividir bem as tarefas. Qual é o benefício secundário de você permitir continuar onde você está, se você está desconfortável? Exatamente. Quando a gente percebe, né, Carla, quando a gente traz para esse lugar do adulto de autorresponsabilidade, eu gosto muito de uma frase que eu digo para os meus clientes: "Você escolheu". Não, você escolheu. Se você está aí, foi uma escolha sua. Seja consciente ou inconsciente, foi sua escolha. A pergunta é: o que você vai fazer com a escolha que você fez? E eu também percebo que se você escolhe continuar, é porque você tem ganhos secundários. Existem ganhos ali. E eu vejo que uma forma de trabalhar essa mulher é levá-la para um processo de autoconhecimento. Quem sou eu?
o que eu quero, o que eu desejo, quais são as minhas potencialidades, o que é que eu quero nesse momento, porque pode ser que, de verdade, ela queira vir para dentro de casa e, por um tempo, se dedicar a essa tarefa da maternidade. Mas é porque ela quer e porque ela escolhe. E não para sucumbir ou não para se anular, mas para que ela tenha uma resposta concreta, consciente, da qual ela não vai se arrepender no futuro. Ela precisa de vir para dentro. Aí vem o exercício de Sim. vir para dentro, se conectar com esse processo de autoconhecimento e só a partir disso tomar uma decisão que é dela e que ela vai bancar dentro do princípio de autorresponsabilidade, dentro do princípio de autoliderança, dentro do princípio de que sou eu a pessoa que está escolhendo isso. E escolhido seja ficar e dividir as duas tarefas, ouvir e cuidar desse ambiente mais doméstico, é ficar em paz com isso. E eu costumo dizer que, quando eu tomo uma decisão, a grande mensuração disso é o quanto eu estou leve e o quanto eu estou em paz com isso. Para que depois eu não cobre isso do meu marido e para que depois eu não jogue essa carga em cima dos meus filhos. Ah, porque eu larguei tudo. Não, eu fiz isso porque eu Foi quis. a minha Foi escolha. a minha escolha. Ótimo. Então, nosso papo está uma delícia, nosso tempo acabou, mas eu queria que você deixasse um recadinho, Renata, e depois você, Carla, sobre o que você deixaria de mensagem para essas mulheres, sobre o trabalho dela, sobre o posicionamento dela na vida, Renata. A gente só ensina o outro a ser inteiro quando eu sou inteiro. Essa é a minha principal motivação para o meu processo terapêutico. Então, conheça você, tenha consciência de quem você é, tenha consciência da sua história, porque aí você pode tomar posse do seu lugar no mundo. Seja o papel que você queira. Ótimo. A gente só leva alguém onde a gente já chegou, né? Sim. Sim. E você, Carla, qual o seu recado? Eu vou usar a analogia dos comissários de bordo, que dizem que se houver qualquer problema dentro do avião, uma despressurização, a máscara precisa ser colocada primeiro em você. Ótimo. E só depois você coloca essa máscara numa criança ou em alguém que não pode. Para mim, esse tem sido o princípio da vida, o princípio das coisas que eu estou conduzindo. Primeiro, eu cuido de mim, para depois poder cuidar do outro. Ótimo. Então, mulher, se veja, se cuide, se priorize, assuma as consequências da sua escolha, banque aquilo que você falou e recontrate, né? Faça os novos combinados, eles não são para sempre. A gente combina e pode recombinar. E um brinde aí dos States, Renata, para nós, né? Um brinde, beijos no coração e até a próxima oportunidade. Tchauzinho.